Saúdo-vos com a santa paz de Deus e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje é a guarda do sábado na história cristã. Muitos acreditam de que no início da era cristã, após o sacrifício de Cristo, o sábado deixou de ser observado pelos judeus convertidos e, inclusive, nunca foi observado pelos cristãos. E o pior, que a volta da observância do sábado foi inventado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu apenas em meados do século XIX da era cristã. Portanto, alinhamos alguns relatos de conceituados historiadores referente aos cristãos primitivos, escritos em épocas variadas no decorrer dos séculos após Cristo, para que você saiba então a verdade sobre o que os primeiros cristãos pensavam e praticavam referente ao mandamento do sábado. Vamos começar então na leitura sobre o relato desses historiadores. Século II. Justino Mártir escreveu: devemos unir-nos a eles, observadores do sábado, associando-nos com eles em tudo, como parentes e irmãos. Século III. Tertuliano. Na questão de ajoelhar-se, também a oração pode ser feita de várias maneiras, embora haja alguns que se abstenham de se ajoelharem no sábado, uma vez que essa divergência está sendo considerada pelas igrejas. O Senhor dará sua graça, para que os que não concordam com isto cedam ou sigam o exemplo dos outros, sem haver ofensa contra ninguém. Orígenes. Depois da celebração do sacrifício contínuo, a crucificação, vem a segunda solenidade, o sábado, e é apropriado para quem for direito entre os santos celebrar também o dia do sábado. E qual é de fato o sábado, senão a de que o apóstolo disse: portanto, resta ainda um sabatismo para o povo de Deus, em Hebreus 4, verso 9. Deixando, pois, de lado a observância judaica do sábado, que espécie de observância se espera do cristão? No sábado, nenhum ato mundano deve ser realizado. Se, portanto, repousardes de todas as obras seculares, não deveis fazer coisa alguma mundana, mas estareis livres para as obras espirituais, indo à igreja, dedicando atenção à leitura sagrada e aos estudos de assuntos divinos, pensando nas coisas celestiais e na vida futura, bem como no julgamento vindouro, sem atentar para as coisas atuais e visíveis, mas para as invisíveis e futuras. Bom, século IV. Hermas Sozomeno escreveu: o povo de Constantinopla e de quase todas as partes reúnem no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume que nunca se observa em Roma nem em Alexandria. Bom, vamos agora. Johannes Cassianus, monge egípcio, escreveu, descrevendo a vida monástica. Portanto, exceto os cultos vespertinos e noturnos, só há culto de dia no sábado e no primeiro dia da semana, quando os monges se reúnem à terceira hora para a Santa Comunhão. Constituição dos Santos Apóstolos, produto de escritores da Igreja Oriental. Está escrito: observarás o sábado por causa daquele que repousou da obra da criação, mas não cessou sua obra de providência. É repouso para meditação sobre a lei, e não para ficar com as mãos ociosas. Vamos lá. Atanásio escreveu: reunimos-nos no dia de sábado, não porque estejamos infectados de judaísmo,
Achegamos no sábado para adorar a Cristo, o Senhor do sábado. Concílio de Laodiceia. No sábado, os evangelhos e outras porções das Escrituras devem ser lidos em voz alta. Século V agora. Vamos lá. Sócrates, o eclesiástico. O que ele escreveu? Conquanto quase todas as igrejas do mundo celebrassem os sacramentos aos sábados, cada semana os cristãos de Alexandria e Roma, por causa de alguma tradição, deixaram de fazer isto, ou seja, celebrar no sábado, né? Agostinho, Aurelius Augustinus, o nome verdadeiro dele, né? O que ele escreveu? Se dissermos que é errado jejuar no sétimo dia, condenaremos não somente a Igreja de Roma, mas também muitas outras igrejas, tanto da atualidade como dos tempos mais remotos, nas quais o mesmo costume continua sendo praticado. Se, por outro lado, dissermos que não é errado jejuar no sétimo dia, quão grande será nossa presunção em censurar tantas igrejas do Oriente e até a maior parte do mundo cristão. Ele disse também: neste dia, que é sábado, costumam reunir-se na maior parte os desejosos da palavra de Deus. Em alguns lugares a comunhão ocorre diariamente, em outros somente no sábado. Século XVI, época da Reforma. Andreas Rudolf Karlstadt, reformador protestante alemão que se juntou a Lutero, escreveu um tratado sobre o dia de guarda. O que ele disse? Quando os servos tenham trabalhado 6 dias, devem ter o 7º livre. Deus disse com toda clareza: lembrai-vos de observares o 7º dia. Com relação ao domingo, sabe-se que os homens o inventaram. Veja bem. Martinho Lutero. O que disse Martinho Lutero? O pai da reforma protestante. Em verdade, se Karlstadt escrevesse mais acerca do sábado, o domingo teria que lhe ceder lugar e o sábado ser santificado. Vamos lá. Século XVII. Edward Brerewood, historiador. Depois de exaustiva pesquisa do assunto, o que ele escreveu? O sábado foi religiosamente observado na Igreja do Oriente durante mais de 300 anos depois da paixão do Salvador. Vamos lá então. Século XVIII. Joseph Bingham, pesquisador de história da Igreja Cristã que viveu na Inglaterra no século XVIII. O que ele escreveu? Depois do dia do Senhor, os antigos cristãos eram cuidadosos na observância do sábado, ou 7º dia, que era o primitivo sábado judaico. Alguns os observavam como dia de jejum, outros como dia festivo. Todos, porém, unanimemente o guardavam como o mais solene dos dias religiosos de culto e adoração. Na Igreja Oriental era sempre observado como dia de festa ou dia solene, certo? Século XIX. Andrew Lang. Andrew Lang, erudito greco-escocês, historiador, referindo-se à Igreja do Norte da Escócia no 11º século, igreja fundada por Columba. O que escreveu Andrew Lang? Eles trabalhavam no domingo, observavam o sábado. Vamos lá. John Giesler, historiador eclesiástico alemão do século XIX. O que escreveu? O domingo e o sábado eram observados como dias de festa na igreja cristã. O último, porém, sem a superstição judaica. Ok? Vamos lá. William Forbes Kenny, historiógrafo real da Escócia, em 1881, referindo-se à igreja celta do século XI. Vamos lá.
parecia seguirem um costume conforme vestígios da primeira igreja monástica da Irlanda, segundo o qual consideravam o sábado como dia de repouso, no qual descansavam de seu trabalho. Não deixavam de venerar o domingo, embora sustentassem que o sábado do sétimo dia era o legítimo sábado, no qual se abstinham do trabalho. Vamos lá então. Thomas Barnett, erudito anglicano, o que escreveu? Neste assunto, os escoceses talvez mantivessem o costume tradicional da antiga igreja da Irlanda, que observava o sábado em vez do domingo, como dia de repouso. Certo? Vamos lá. Lyman Coleman, após minuciosa pesquisa, escreveu: retrocedendo mesmo até o V século, foi contínua a observância do sábado judaico na igreja cristã, mas com rigor e solenidade gradualmente decrescestes, até ser de todo abolida. Vamos lá então. Agora aqui muito importante, um ramo dos valdeses nesse mesmo século que estamos lendo. Há muitos estudos, muitos vídeos, muitas declarações que a nossa doutrina, a congregação cristã do Brasil, ela surgiu dos valdenses, certo? Eu não sei se o irmão ou a irmã já ouviu falar nisso, mas há uma crença muito grande, muito forte em relação a esta tese, certo? Bom, vamos ver aqui sobre o ramo dos valdenses, Igne Dollinger, professor de História Eclesiástica e Direito Canônico na Universidade de Munique, o que ele escreveu? Os picardos, ou irmãos valdenses, não celebravam festividade à Virgem e os apóstolos. Alguns guardavam o domingo, outros, entretanto, só observavam o sábado como os judeus. Vamos lá então. Século XX. Alexander Clarence Flick, doutor em Filosofia e Letras, catedrático de História Europeia na Universidade Siracusa. O que ele escreveu? Os celtas permitiam o casamento de seus sacerdotes e a Igreja Romana proibia. Os celtas tinham seus próprios concílios e editavam suas próprias leis, independente de Roma. Os celtas usavam uma Bíblia latina diferente da Vulgata e guardavam o sábado como dia de repouso. Também realizavam cultos especiais no domingo. Aqui, nessa citação aos celtas, está se referindo aos celtas cristãos, ok? Bom, Alphonse Bellechen, falando da igreja celta da Irlanda no VI século. No sábado seguinte, o santo, apoiado em seu fiel assistente Diormite, foi abençoar o celeiro. Este dia, disse Columba, nas escrituras sagradas é chamado sábado, que significa descanso. Além desses relatos históricos, há também uma passagem bíblica que nos mostra de que o sábado continuou a ser observado mesmo após a morte de Cristo. Vamos ler comigo Lucas 23:56, sobre a conduta de algumas discípulas logo após, então, a crucificação. Vamos ler comigo. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Será então que Cristo esqueceu de avisar aos discípulos durante anos de seu ministério que após a sua morte, após a instauração da nova aliança, o sábado não deveria mais ser guardado? Obviamente que eu não elaborei esse estudo mostrando o relato de vários historiadores de diferentes séculos, provando que os cristãos guardavam o sábado sim, para que tais sirvam como uma ordenança divina, mas sim para lhe provar de que o mandamento da guarda do sétimo dia era bem conhecido pelos cristãos e também observado por eles, mesmo sem o referido mandamento precisar ser reordenado
nos escritos do Novo Testamento. E quando alguém então lhe falar de que a guarda do sábado foi simplesmente deixada de lado após a morte de Cristo, lembre-se dos relatos desses historiadores. E sobre a guarda do domingo, que também começou a ser inserida no povo cristão, no próximo estudo eu estarei mostrando de que forma a Igreja Católica decretou o primeiro dia da semana como dia santo, substituindo o dia do sábado, não por Deus, mas pela Igreja Católica. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, a sua atenção. Na descrição deste vídeo estão todas as referências bibliográficas mediante ao relato desses historiadores. Peço a vocês que se inscrevam em meu canal, é muito importante isso, que cliquem no sininho e ativem as notificações, para que a cada estudo você seja automaticamente alertado pelo YouTube. E também que compartilhe esses estudos em suas redes sociais. Mais uma vez lhe agradeço e saúdo-vos com a santa paz de Deus e até o próximo estudo.